Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Joaquim, Aline, Leilane. Pessoas novas aqui, que legal. Conexões novas. Oi, gente, meninas. Já chamo vocês. Obrigada, Joaquim. E aí, como é que foi o final de semana, gente? Tudo bem? Aline, Leonardo. Estamos aqui em mais um Em Casa com Arte, projeto que começou nessa pandemia. E como nem todo mundo sabe, vou explicar um pouquinho. Percebi que eu conhecia pessoas muito bacanas em diversas áreas e achei que precisava ter vida inteligente no Instagram. E aí essas lives começaram no início de abril e estamos aqui até hoje. E às terças-feiras é um horário que eu abro para especialistas de outras áreas, sempre linkando com a arte, né? Oi, Ana Paula, boa noite. Denise, bom receber vocês aqui. E essa semana, a partir de quinta-feira, eu retomo a maratona do Coletivo Contemporâneos. A gente também está numa semana de fotografia. Começo quinta com Luciana Alves, sexta com Eduardo Tropper e fecho a semana com Denise Greco, maravilhosa, que está aqui, falando sobre diversos tipos aí, várias áreas da fotografia. Vai ser uma maratona muito bacana. Eu vou chamar Leonice Souto e Marcela Silva, neuropsicólogas. Muito honrada em recebê-las aqui. Vamos falar sobre a interface das artes plásticas com comportamento e cognição. Só um minutinho. Tô bem, tô feliz. Meu celular hoje caiu no chão, estraçalhou a tela, eu nem achei ruim. Queridas, lindas! Você é linda. Você que é linda. Somos lindas. Vocês estão lindos, cara. Pô, Obrigada. ainda bem que eu passei perfume. A gente fez uma arte no nosso rosto, A né? gente tenta, né, Lu? A gente tenta. Tentamos fazer uma arte no nosso rosto. Até porque a maquiagem, ela é uma arte, né? É verdade. A arte do bem-estar, da beleza, né? Sim. Exatamente. Gente, muito feliz que estou recebendo vocês aqui. Me sinto muito honrada, admiro o trabalho de vocês. Queria explicar aqui como é que nós nos conectamos, né? A Marcela é minha analista, tem que cuidar dessa cabeça aqui. Imagina que doideira que é isso. Nem imagino. Não gostaria de estar na pele dela. Mas nós nos conhecemos em 2017 e acho importante falar desse assunto aqui também. Eu tive uma depressão e a Marcela me ajudou muito a sair desse estado. Sou muito grata a ela por isso e acompanho o trabalho dela já desde lá e conheci a Leonice agora, tive esse prazer, né? Elas têm uma parceria, um trabalho em conjunto aí muito bacana, que elas vão se apresentar para vocês, vão falar dele um pouco antes da gente entrar no nosso assunto aqui. Então, a live é de vocês. Gente, boa noite. Primeiro quero agradecer a Lu por nos convidar, né, a participar dessa live, trazer aí um pouco de saber, né, para esse universo de pessoas que
que a gente precisa, né? Acho que é o nosso papel também, é um dever como profissionais da área da saúde mental. Verdade. Não é verdade? Então, quero agradecer pelo convite, Lu, e as pessoas que estão nos assistindo. A Denise está perguntando aqui Eu sou qual a delas é a Marcela. Marcela. Eu sou a Marcela. Eu sou a Leonice. Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, né, Léo? Sim, sim. Eu acho muito importante a gente colocar aqui qual é o nosso trabalho, antes da gente dizer, né, que ligação que tem isso com a arte, né? O que que a arte pode estar ajudando a gente nesse trabalho, o que que pode estar influenciando. A arte está em todo lugar, né? Sim. Eu me formei em 2017 em Niterói, na Faculdade Maria Tereza. Tive um grande prazer de estudar nessa faculdade, tive vários mestres maravilhosos. Depois da minha formação, 6 meses depois, eu resolvi fazer uma especialização na neuropsicologia. Então, eu me encontrei com a neuropsicologia no 8º período da minha faculdade. Eu falei assim, eu preciso conhecer o que é isso aí, cara, porque isso tem muita coisa para me ensinar, né? Não quero ficar só, quero entender como é que a cabeça das pessoas funciona, por que aquele comportamento está acontecendo, o que é que acontece no cérebro do ser humano para ele desenvolver determinados comportamentos. E aí vim para São Paulo, na USP, fazer a especialização, foi onde eu conheci a Leonice. Exatamente. Bom, assim como a Marcela também tem formação em psicologia, né? Também sempre fui muito apaixonada por essa questão do funcionamento cerebral, gosto muito de fisiologia, né? E na neuropsicologia eu consegui unir essas duas coisas, porque tanto a gente estuda o comportamento, né? Uma ligação entre o comportamento, a cognição, as emoções, né? Tudo aquilo que a psicologia faz, mas olhando o funcionamento cerebral, né? Não só o comportamento, mas isso linkado com o funcionamento cerebral, né? Tanto nas áreas, né? Onde tudo isso funciona, a própria fisiologia, né? A anatomia e a fisiologia do cérebro. E aí, hoje, nós, após o término da especialização, terminamos esse ano, eu pensei em chamar a Léo para fazer uma parceria. Foi muito engraçado esse encontro aí, né, Léo? Porque a gente resolveu... eu estava lendo sobre a filosofia Ubuntu, no mesmo dia que eu também estava sem saber. E aí nós falamos, aí eu falei, Léo e tal, vamos fazer uma parceria. E aí, quando a gente foi ver o nome, Ubuntu. E aí eu acho que é muito importante a gente trazer essa filosofia para vocês. Eu acho que muita gente não conhece, né? Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Né? E nessa vida nós não andamos sozinhos. Então, o antropólogo, ele foi até a África para poder conhecer a cultura daquele lugar. E aí ele resolveu fazer uma brincadeira com as crianças e falou com as crianças. Vocês vão correr embaixo daquela árvore, apontou para a árvore e disse: lá tem um cesto de doce. Quem chegar primeiro fica com o doce. É verdade. Só que, para surpresa dele, as crianças deram as mãos e foram juntas para receber o prêmio. Né? Então, essa é a nossa filosofia. Por isso que a gente ama as parcerias, né? Interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Né? A Lu é aí uma pessoa da arte, né? Não entendo muito de arte, mas a gente sabe o que é bonito, né? A gente sabe ver, né? E aí, quando as crianças... E aí ele ficou muito inusitado, né? Vendo as crianças se deram a mão ali, correndo, pegaram, e ele olhou para uma das crianças e falou: por que isso? E uma das crianças falou: Ubuntu. Como é que eu sou feliz se os outros não vão estar felizes? Né? Então, assim, justamente, eu acho que quando nós buscamos parcerias, a parceria ela tem que ter uma cultura de cooperação e não de dominação. Né? Porque quando a gente tem esse papel de dominar as pessoas, a gente desumaniza elas. Não é que a gente, né, coloca o poder em cima e destitui aquela pessoa. Então, isso não é humano. Então, as parcerias elas têm que ter essa relação de cooperação, cultura de cooperar. É muito importante, né? Legal vocês trazerem isso hoje, porque a gente está retomando os trabalhos no coletivo, contemporâneos, e é exatamente assim que eu penso. É muito. E é assim todo mundo ganha, né?
né? Quanto mais você se une e você troca, mais forte você fica. Denise Exatamente. está falando Exatamente. aqui, a Denise, a formação da Denise é em psicologia e Ai, ela que abraçou a legal. Oi, filosofia. Denise. Denise está falando que nossos políticos deviam seguir estas crianças. E deixa eu ver outro comentário aqui, Prisci. Não estou entendendo o nome. Feliz de ver colegas neuropsicólogas comungando dessa filosofia. Leilane maravilhosas. Então, gente, vamos cair dentro do. Ah, o Zé. Gente, agradeço os amigos de Portugal, José, Simone, que estão sempre aqui prestigiando. Sei que em Portugal Olá, galerinha de já é bem Portugal. tarde. Vocês estão 4 horas aí na nossa frente no fuso. Obrigada aí a todos que estão aqui. Então, como é que é o lance da arte e da neuropsicologia? Qual é a conexão? Bom, eu acho que a gente pode falar de uma maneira assim, vamos dizer, mais científica, que a arte, cognição, comportamento, as emoções sempre seguem via de mão dupla, né? Tanto eu posso observar na arte muitos comportamentos, como a Uhum, arte também influencia nos comportamentos, na cognição e na saúde mental. Então, é uma uhum, coisa que vai e que vem. Tanto o comportamento influencia na arte, quanto a arte vai influenciando no comportamento. uhum, A expressão, a arte vai ser um intermediário, né, de muitas expressões, inclusive mentais, né, de uhum, pensamentos, de emoções, né, de coisas que a gente nem sempre, né, você como artista plástica, né, você pode até dizer com muita propriedade, né, talvez tem coisas que você não conseguiria falar se você não pintasse. Você expressa isso na sua obra. Mas talvez se fosse falar, talvez seria inefável. Né? Porque o cérebro é um universo de uma explosão de sentimentos, né? Então, é uma forma de expressar muito do nosso pensar, muito do nosso sentir, né? E das nossas atitudes, do nosso comportamento. E a arte também influencia no comportamento de maneira muito positiva. Por isso, ela pode ser usada terapeuticamente. E no sentido terapêutico, o desenho, por exemplo, ele trabalha as praxias, Uhum, né, Léo? exatamente. Ele trabalha uma proporção espacial. Então, imagina a criança, né, na escola, ela começa a ter um encontro com a arte e desenvolvendo essas habilidades, né? Então, a praxia motora, né, desenvolver dentro desse trabalho terapêutico, dentro do desenho, um raciocínio geométrico, né? Uhum. uhum, Então, quando a gente tem até a matéria de arte na escola, né, que era a matéria de arte muito primitiva, e às vezes a gente falava ali, nossa, que besteira ter essa matéria de arte, mas olha quanta coisa está sendo trabalhada no cérebro. A Né? criança começa a aprender desenhando. Desenhando. Né? O primeiro desenho que a criança faz é molhar as mãos na tinta e colar na parede. Né? Era uma forma primitiva da comunicação. eu vou mais longe ainda nisso. A primeira forma de expressão do ser humano foi o desenho, Uhum. Exatamente, aí era nas isso mesmo. cavernas, né? Nas Então, cavernas. As pinturas rupestres, né? isso. Aliás, as artes plásticas foram as primeiras das que vieram. Claro que tudo é arte, né, gente? Hoje a Uhum, gente entende como muita coisa, música, né, no geral, né? Mas, por exemplo, nessa época das cavernas, as pinturas rupestres foi a forma mais incipiente de linguagem, né? A uhum, linguagem é uma das funções mais evoluídas do ser humano. Nós somos uhum, os únicos animais que detêm a linguagem, Uhum. né? E a linguagem, ela mexe, vamos dizer assim, vou falar desse jeito para ficar fácil de entender. Ela mexe com várias funções cerebrais, gente. Então, é uma forma de expressão de linguagem
muito antiga, né? Desde a época das cavernas. E não só o desenho, né, das pinturas rupestres, mas também no sentido de design, os utensílios da era glacial, né? Os primeiros utensílios que a humanidade foi tendo contato é arte. Tem uma utilidade, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que uma coisa artística, né, uma obra artística é somente algo, né, vamos dizer assim, né, é só um enfeitinho, não tem utilidade. Tem utilidade. Tem significado. Tem significado. São semânticos, né? São muito semânticos. Exatamente, exatamente. Mexe muito com a evolução humana, acompanhou toda a evolução, né? A gente, quando muito pequeno, a gente desenha, né? Depois de uns 12, 13 anos, infelizmente, o ser humano ele vai abandonando o desenho, porque a gente acredita que a gente não sabe desenhar, né? E até porque vivemos num país que não apoia esse tipo de cultura. Né? Isso influencia demais, né? Então tá muito linkado. Você vê aí quantas pessoas vão numa exposição. Quais são, muitas vezes a exposição não chega na comunidade. O acesso. O acesso é difícil, é restrito. É muito mas isso está, gente. Isso é ontológico. Exatamente, é do social. Eu posso não ir numa exposição, mas eu consigo produzir arte, mesmo assim. E a Marcela falou, nem que seja uma criança pôr a mão na tinta e colando no papel. E na verdade, agora eu lembrei. Nossa primeira pintura, né, com a evolução humana, não foi nem as mãozinhas, é o teste do pezinho. É verdade. É ali onde está o nosso registro. Nosso primeiro registro de pintura é o teste do pezinho. Um carimbinho ali. Um carimbinho, né? Exatamente. Então, como a Marcela estava falando, né, no sentido terapêutico da arte, né? Porque a arte, ela vai entrando em várias nuances da vida, né? Tanto estético, né? Como útil. Sim. E também terapêutico. Né? Quando eu preciso recuperar alguma coisa da cognição, da função cerebral, a arte tem essa função também. No desenho, que a Marcela falou, trabalha praxia, trabalha proporção espacial, né? A espacialidade, o raciocínio geométrico. Quando eu copio um desenho, eu trabalho visoconstrução, eu trabalho planejamento, eu trabalho organização mental. Isso é muita riqueza, gente. Flexibilidade mental. Resolução de problemas. Resolução de problemas. Olha quanta coisa. Abstração. Né? Na cópia, nem tanto, mas quando eu produzo, que nem a aluna, ela produz um desenho. Né? Isso tá aqui. Toda essa coisa linda que tá vendo aqui vem daqui de dentro do cérebro. Passa por aqui. Né? Então, ela usa abstração. Né? Se eu falar para ela, olha, eu estou sentindo dor, eu queria alguma coisa que remetesse à dor, ela vai usar de uma maneira abstrata. Né? Não é uma coisa da concretude, mas ela vai concretizar. Deixa eu perguntar para vocês. Eu li uma frase do Jung e ele falando que os sonhos, na verdade, eles são reflexos da criatividade da cabeça humana, né? Pode-se dizer que eu, por exemplo, quando o Van Gogh ele sonhava com os quadros dele e tem relatos de outros artistas que têm esse... Você pode dizer que você sonhando, você tá, é como se fosse uma pincelada, você está pintando enquanto está sonhando? Bom, eu não sou psicanalista, né? Nem analista, não. Mas a gente, claro, né? Mesmo assim, a gente é da psicologia, a gente sabe que sim. Que o sonho tem sim, né? Muita influência, né? Eu, por exemplo, eu gosto de escrever, gente. Eu adoro escrever, né? Gosto demais. E já teve muita coisa que eu acordei com aquilo na cabeça, né? Com aquela ideia, com aquela frase. Né? Então, sonhei com frases, falando alguma coisa, aí eu vou lá e anoto, né? Então, o sonho, na verdade, é um conteúdo muito importante, né? Muito importante, que resolve muita coisa também. E, na verdade, o sonho, muitas vezes, é algo que nós reprimimos.
E aí o inconsciente não deu conta, reprimiu aquilo e vem em forma de sonho. Muitas vezes vem para a gente resolver o problema, Uhum. né? Às vezes foi tão reprimido que a gente nem consegue sonhar algo que aconteceu, por exemplo. Uhum. E aí, né, fica lá no inconsciente, bonitinho, guardadinho, algum dia ele vai, né, aparecer. Mas o sonho, ele é exatamente o que o Jung coloca. Né? A gente pode reproduzir, às vezes o desejo, a libido está tão ali produzido em algo que a gente, produzido, colocado em algo que a gente determina essa energia da libido, que muitas vezes a gente sonha e no outro dia vou fazer. Uhum. Sim. Né? Falando nessa história da terapêutica, a arte ela chegou para mim, lógico, dentro da família, da minha criação, enfim, do meu pai, que tem uma tradição de artista na minha família. Mas eu entrei nas artes plásticas por uma indicação terapêutica, né? E justamente nisso, nessa pegada de conseguir lidar com o que eu tinha e que eu não conseguia expressar, né? O que eu sentia eu não conseguia expressar. Quando você falou assim para mim, vocês falaram, de repente você se expressa mais na sua arte, isso aí é fato. Às vezes eu me conheço pelo que eu pinto. Né? Então, muitas vezes, enquanto eu estou pintando, eu faço uma autoanálise. E questões são resolvidas na minha cabeça. Ou então eu tenho uma ligação, um link, para depois tratar isso em análise, enfim. Isso é fato. Quando eu entrei no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, eu me deparei com um trabalho de arte, né, nos moldes de Nise da Silveira, que eu sei que vocês vão abordar aqui agora, e eu estou dando esse link agora aqui, e fiquei muito impressionada, porque com o desenvolvimento do artista, do Rafael, com a qualidade da arte dele e com a qualidade do tratamento, inclusive no que diz respeito à diminuição de medicação. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa ligação aí. Então, bom, não sei se todos que estão na live conhecem a Anice. A Anice, ela foi a primeira mulher a entrar no mundo da medicina, né? Alagoana, né? Nordestina. Então, ela é psiquiatra, psiquiatra, a especialidade dela. Então, de uma inteligência rara, inquietação gigantesca, né? Então, ela foi essa mulher aí extraordinária que deixou um legado muito grande para a área da saúde mental. E a Anice, por meio da terapia ocupacional, ela enxergou potencial nos seus pacientes. Então, naquela época era usada a lobotomia. Ela trabalhou num contexto que não é exatamente o contexto que a gente atual. Tá agora, né? Graças a Deus. Quando a gente fala, gente, de usar a arte de forma terapêutica, né, na reabilitação do paciente, a gente não está dizendo que o paciente não precisa mais usar remédio, né? É claro que existem casos, né, em que a própria Nise dizia que ela era contra que só se usasse remédio e que desse essa chance para ele se ver, para ele se expressar, né, e encontrar cura de outras maneiras. Mas aquele contexto que ela vivia, a medicação não era tão avançada como hoje. Existia essa técnica que falou da lobotomia, ou até a eletroconvulsoterapia não era como hoje é feita. Hoje você pega um paciente, por exemplo, numa depressão grave, às vezes ele precisa, assim, receber uma ketamina ou fazer uma eletroconvulsoterapia para ele não morrer de problemas clínicos, porque ele vai ficar... Porque a depressão... Ele nem está envolvido da depressão, mas são os problemas clínicos que a depressão traz. Que vão vir. Então, ele precisa, assim, né, daquele tratamento de choque mesmo.
Mas isso é feito no centro cirúrgico, Não há um sem dor, sofrimento. não é indiscriminado, são casos específicos, né? Onde a pessoa realmente está ali na catatonia, não tem reação nenhuma, ele precisa. Mas aí é um caso à parte, né? É um recurso também. Mas a gente, pensando na arte, né, Marcela? A Nise teve essa sacada, gente. Ela conseguiu observar. Observar. Então, naquele contexto que ela vivia, com os médicos, imagina, a única mulher dentro do hospital psiquiátrico, em época de ditadura, né? E ela querendo ali revolucionar, transformar. Isso aqui para mim é pouco. E aí ela se recusa a aceitar aquele modo violento, né, de tratar os doentes. Não, e então ela levou a procura, aí ela foi buscar alternativas, né? Porque ela não aceitava aquilo, era desumano, né? Para quem assistiu o filme, quem viu o filme, né? Então isso fica muito claro. Para quem não viu, seria muito importante assistir. Então, o que lhe restou para ela, porque como ela não aceitava aquele tratamento, jogaram ela na terapia ocupacional. A terapia ocupacional, gente, no filme deixa claro, é um depósito de pessoas. Então, era um lugar sujo, era um lugar feio, ninguém dava atenção para aquelas pessoas que estavam lá. Então, as pessoas que passavam por algum tipo de procedimento ou que ela conseguia tirar para não passar pela lobotomia, eram jogados lá naquele lugar e eram esquecidas aquelas pessoas. Foi onde ela resolveu trabalhar, onde ela foi jogada, né? Você é mulher, primeiro, por você ser mulher, segundo, você não aceita. Nós homens aqui somos autoridade na medicina, então você vai para lá. E foi lá onde ela revolucionou a psiquiatria, deixando um legado aí para o Brasil. Então, a TEO funcionava de maneira precária, sem fundamentação. Então, ela Marcela, organizou só um cursos. minutinho. É que eu não estou conseguindo ver seu rosto direito. Tem como centralizar um pouquinho mais? Isso! Agora está ótimo. Continua. Então, o TO ele funcionava de uma forma muito precária, não tinha organização. E naquela época não existia especialidade em TO. Então, ela proporcionou cursos para as pessoas que trabalhavam ali com ela, né, no curso universitário, naquela época. Então, ela criou curso de sapataria, ela criou curso de pinturas, ela criou carpintaria, teatro, salão de beleza, atividade expressiva, como modelagem argila, para os pacientes, né? E aí, o que ela percebeu? Os pacientes esquizofrênicos, ela acabou percebendo que na pintura, ela começou a ver simetrias no desenho. As mandalas que eles desenhavam. E aquilo deixou ela intrigada. Por quê? Quando se fala no esquizofrênico, que na psicanálise é psicose, na psicopatologia é esquizofrenia, o que acontece? Os esquizofrênicos, ele é tido como uma pessoa embotada, que não tem afeto, não transmite esse afeto. E né? além disso, ele é cindido, né? Ele é fragmentado. Exatamente. Então, os desenhos, por exemplo, quando a gente vai fazer um psicodiagnóstico e percebe que a pessoa pode ter esquizofrenia, a gente pode analisar através do desenho. São desenhos fragmentados, às vezes ele vai fazer alguma coisa, sei lá. Só explicando assim, no caso fragmentado, não existe a figuração. Isso. Não existe a organização do desenho. Né? Exatamente. Com a terapia ocupacional, com a reabilitação cognitiva, existe uma evolução, não é isso? Eu vi por alguns registros que eu pesquisei na live, que, por exemplo, no começo do tratamento, você tem esculturas sem rosto, sem uma forma, e ao longo do processo de desenvolvimento do tratamento, no final, é praticamente uma escultura, um rosto, um busto feito por uma pessoa que não tem esquizofrenia. Você olha, vai integrando. Então, isso quer dizer o quê? Existe uma cura ou é uma organização? A reabilitação cognitiva é exatamente isso. Você conseguir organizar para que você tenha melhor qualidade de vida.
Olha, de verdade, assim, né? Lu, eu nem gosto, assim, como psicóloga, de falar em Em cura, cura. É, né? não. Por quê? Porque não importa o diagnóstico, importa a funcionalidade. A pessoa Uhum, pode ter um diagnóstico de esquizofrenia que, a priori, é crônico, ou qualquer uhum, outro diagnóstico crônico, e que a gente entende que ela está super curada, se ela estiver bem com ela mesma, se ela funcionar, se ela viver inserida na sociedade, Uhum. né? uhum, Se ela conseguir dar conta da gestão da vida, né? Sozinho. Sozinho. Tem gente que não uhum, tem diagnóstico e não dá conta. É, e às vezes um paciente que é esquizofrênico consegue dar conta da Consegue vida dar dele. conta. Então, isso para mim é entendi. cura. Não interessa se o diagnóstico vai sumir dali. Às vezes existem diagnósticos que eu vou ter que conviver com ele a minha vida inteira. E que bom, porque é ele que vai me fazer de mim uma pessoa Uhum, melhor. Porque eu vou exatamente. ter que estar lidando com aquilo todos os dias, Uhum. né? Mas isso aí vai me fazer crescer, vai me fazer melhorar. Uhum, E aí, eu acho que cai nessa questão, né? A Nice, a questão dela não era curar, mas a Nice, dentro do trabalho dela, ela humanizava esses Uhum. doentes. Então, ela uhum, conhecia todos pelo nome, eu acho que é muito importante, é uma identidade, é sua identidade, né? uhum, Então, isso já foi, assim, um avanço para aqueles doentes. Então, imagina, eu tô com uma médica e tô com uma pessoa que está cuidando de mim e me chama pelo nome. Né? Muitas vezes tem médico que não sabe nem o nome do paciente. Então, ela uhum, tratava o doente de uma forma humanizada. Então, e aí a gente. O que trouxe uma reflexão para Nice foi quando ela foi para Zurique procurar Jung, né? Foi na questão do sentido de como é que eu digo que um paciente esquizofrênico é embotado afetivamente e ali ele começa a expressar de uma forma afetiva nos seus desenhos. Em algum lugar estava essa Algum afetividade. lugar está a afetividade. Para ele Então, poder será se a gente expressar. podemos dizer que um paciente esquizofrênico ele é totalmente embotado, que ele não tem afetividade? E vamos além, né? Porque tem outras patologias também que a Sim, pessoa é considerada como um esgotamento afetivo. a própria A depressão. depressão, né? Então, a arte, porque a gente entende o quê? Que o cérebro, ele tem basicamente, tá, gente? Ele é super divididão, né? Sim, Mas, basicamente, tem dois hemisférios, né? O hemisfério direito e o isso. hemisfério esquerdo, né? Então, no hemisfério direito, é o lugar onde predomina a criatividade, a imaginação, né? A arte entra aí, né? A imaginação, a criatividade, tá? Mas ele também estimula o esquerdo. Então, por exemplo, se uma pessoa trabalha com a arte, ela tende a parte racional, lógica, melhorar também. Uhum. E a reabilitação é justamente isso. Justamente isso, Onde nesse se eu sentido. tenho uma área do meu cérebro está com déficit cognitivo, a reabilitação cognitiva, né? Se estamos com déficit em uma parte do nosso cérebro, uma função lá que está prejudicada, mas eu tenho outras funções que estão preservadas, então vamos trabalhar em cima das funções preservadas para compensar que está com déficit. Exatamente. Então, Isso é isso é plasticidade plasticidade cerebral. cerebral. E não é só isso, né? Até mesmo uma estimulação Sim, precoce, mesmo que não seja uma reabilitação, né? sim. Sei lá, uma pessoa com desenvolvimento super normal. A arte tem um papel fundamental, né, nesse desenvolvimento cerebral, né? uhum, Porque vai ajudar a proliferação neuronal, né? Fora que aquilo que a gente faz bastante, o cérebro da gente entende que a gente precisa bastante. Então, na hora das podas neurais, né, de dar aquela limpada no cérebro, aquilo ali fica. Então, vai criando significância, né? São coisas que vão se tornando importantes, né? E uhum. socialmente faz bastante diferença, né? A gente precisa. Na verdade, a gente precisa da arte, né? Uhum. A arte como um todo, o teatro, né, onde a gente consegue. Imagina, muitas vezes, através do teatro, tem pessoas que não buscam terapia, mas faz Sim. teatro, consegue se expressar aí, tudo que ela está sentindo, ela se doa, né? Justamente coloca ali todas as energias que estão ali reprimidas, por exemplo. Então, assim, a arte, eu acho que se todas as escolas tivesse a nossa educação, na verdade, nem as escolas, se a nossa cultura educacional trouxesse isso cada vez mais cedo para as crianças, nós teríamos aí muito Einstein,
Né? O Einstein, ele era, parece, se eu não me engano, não sei se ele era esquizofrênico, mas ele tinha algum transtorno. Eu acho que ele tinha TDAH. Ele tinha, não sei se era dislexia. Dislexia. Era. O Einstein tinha dislexia, né? E, Olha, pois é, olha, ele tinha dislexia, né? Mas ele se apropriava da arte também, dentro do trabalho dele. Então, é muito interessante a gente trazer, que é onde conseguimos nos expressar efetivamente. Fora que, né, vamos combinar, né, Lu? Isso aqui é uma farmacinha, né? Aqui tem bioquímica, tem neurotransmissores. Imagina, quando você está lá produzindo sua arte, que tipo de neurotransmissores você vai estimulando, né? Com certeza não é cortisol. Você não se estressa quando você está pintando, não, né? Pelo contrário, ela abaixa o cortisol dela, né? Provavelmente. Você deve aí liberar muita serotonina, noradrenalina. Então, assim, você tem que dar para um paciente, né? É claro que às vezes não é só a liberação, né, gente? É mais complexo. Mas às vezes você tem que dar para um paciente uma medicação para que ele consiga diminuir a recaptação dessa serotonina. E se ele conseguir fazer isso através da arte, melhor, tudo bem, entendeu? Eu quero trazer até uma experiência que eu vivi ontem no consultório com uma criança de 8 anos. Foi muito interessante e ele teve um insight sozinho. Né? Ele entrou no consultório e já foi entrando e falou assim: tia, eu estou com medo de um urso verde. E desenhou um urso verde. Aí eu peguei um lápis verde e dei para ele. E aí ele desenhou o urso. Aí eu falei assim: mas por que você está com medo do urso verde? Aí ele falou assim: porque ele tem um rosto estranho, tem uns olhos estranhos, uma boca estranha, e ele fica no meu pensamento. E aí eu peguei, eu falei assim: então tá, então vamos desenhar um urso. Peguei a massinha de modelar, com várias cores, tinham 12 cores, e dei para ele. Eu falei assim: então vamos construir aqui um urso e a gente vai dar um significado e um nome para esse urso. Então ele fez as bolinhas, ele desenhou o urso quase parecido com o que ele tinha desenhado no papel. E ele falou assim: eu adoro muito o azul. Então eu vou fazer o urso azul, vou botar os bracinhos de amarelo, a boca de vermelho. E no final, quando ele terminou de desenhar, de fazer o ursinho, né, de criar lá a arte dele, eu perguntei para ele que nome ele daria para aquele urso. E aí ele falou: o urso do coração. Aí eu falei: por que este nome? E aí ele trouxe para mim: porque o urso te ama e me ama também. E aí eu falei para ele: então, essa arte que você fez, você vai levar para você, porque a gente precisa ter as pessoas que amam o nosso lado. Você tem a mamãe, você tem o papai, você tem suas irmãzinhas, e eles estão lá e vão te proteger. Esse urso imaginário que está aí na sua cabecinha, agora vai ser esse urso que você construiu, o urso do amor. E aí ele olhou para mim e falou assim: tia, e assim nós vamos vencendo os medos, né? Porque a arte, ela trabalha muito a metapercepção, né? A subjetividade. Então, quando eu produzo, né? Quando a gente trabalha com criança, a gente gosta muito dessa coisa de massinha. Né? Então, quando eu produzo, né, isso, quando eu consigo fazer isso, eu também vou me conhecendo. Ele vai conhecendo, inclusive, as coisas do próprio corpo, do próprio pensamento, das próprias emoções, né? E a arte tem uma coisa que é muito interessante, né? Que ela não é boa e legal só para quem está produzindo. O espectador também vai ser mexido, né? Então, quando eu vejo a arte, isso também é terapêutico para mim. Isso também me remete a estados de consciência. Isso que você falou agora foi muito legal, porque outro dia eu comecei a fazer umas lives pintando. E aí uma amiga comentou comigo: cara, eu fiz uma meditação vendo você pintar. E eu achei isso muito interessante, porque existe, lógico, principalmente quando você trabalha aquarela, a meditação ativa na aquarela, né? Num trabalho de arte geral, em que você coloca a sua atenção e a sua concentração, você consegue se desligar e entrar no estado similar da meditação, que é a ausência de pensamentos que não tem a ver ali com o que você está fazendo. Então, é um estado meditativo, né?
Uma vez eu comentei isso numa rede social e uma outra artista achou engraçado, começou a ironizar o que eu tinha falado, que eu pinto, às vezes, em estado de meditativo. Em estado meditativo, gente, é um estado de Às consciência. vezes eu faço a minha meditação e engato na minha pintura e, cara, eu passo 2, 3 horas pintando e quando eu vejo passou o tempo e eu não vi o tempo e eu paro porque é a mão que começa a doer, o corpo, a posição de repente que não estava legal, né? Deixa eu só ler aqui algumas coisas que o pessoal está escrevendo aqui, até para vocês poderem também. A Raíssa, ela falou aqui, nossa, como parar de tomar medicamentos para ansiedade? Fiquei feliz em saber que a arte pode me ajudar futuramente a lidar melhor com a serotonina. Raíssa, é muito importante que você tenha aí uma orientação médica, né? Não deixar de tomar o medicamento e achar que a arte vai substituir este lugar. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto, talvez para você ter um desmame da medicação lá na frente. Então, importante buscar um profissional de psicologia para fazer a psicoterapia, conversar com o seu psiquiatra sobre a questão do desmame e incluir a arte na sua vida, né? Vai te ajudar em vários sentidos aí, com certeza. Já incluiu, ela foi minha aluna de aquarela. A Luciana está escrevendo Talvez, aqui. talvez aí a arte e a psicoterapia dê conta dessa ansiedade, né? Eu acho assim que existem vários tipos de perfis de paciente, né, Sim, de patologias. sim. Né? Depende do grau, né? Que Depende do está. grau, a gente não anula. Uma vez uma paciente me perguntou, será que eu vou ter que tomar remédio de ansiedade para todo sempre? Não, eu acho improvável que para sempre, mas se precisar, tudo bem, gente. Contanto que eu esteja bem, o que eu precisar usar, eu vou usar. Uhum. Mas, se eu puder desmedicalizar, é melhor. Né? Eu acho que tudo que a gente tem de tecnologia para melhorar a vida da gente tá bom. Mas a arte, por exemplo, é uma coisa muito mais natural do que uma medicação, que pode trazer, às vezes, alguns. É difícil, é um processo. Não é uma mágica para tomar uma pílulazinha e melhorar. Tem um processo demorado, que às vezes tem que acertar a dose, acertar. Muito paciente desiste no meio do caminho também, é complicado. Então, e desmedicalizar, eu acho Uhum. que tem que ser um objetivo, né? Do tratamento, sim. Sempre A que for Luciana, desculpa, a Luciana escreveu aqui, arte cura, humaniza e ajuda a expressar os sentimentos mais reprimidos. Exatamente. Nós falamos no início em relação ao sonho, né? E alivia perturbações. Perturbações, exatamente. Alivia. E aí, no trabalho da Nice, eu acho que aí nós vamos deixar algumas perguntas para reflexão, né? Eu acho que quando a gente faz discussões, é importante a gente deixar reflexões aí para a gente pensar e construir novos pensamentos em cima disso, né? Então, com o trabalho dela, como é que estão estruturadas as instituições e a rede de serviço em saúde mental no Brasil? Uhum. Né? Eu acho que é algo aí eu acho que é um pensamento da sociedade, porque sabemos que lá atrás o mundo, quer dizer, hoje ainda acontece um pouco limpar, né? Vamos limpar a cidade, tirar os loucos da cidade, né? Aconteceu uns anos atrás aqui, que quando o prefeito de São Paulo tirou compulsoriamente, né, os viciados em crack. Então, simplesmente retira daqui, vamos limpar esse lugar. Então, acontecia muito isso com pessoas que tinham problemas mentais na história da ciência. Ou não, né? Porque tem uma história da loucura aí, né? Vou até citar Foucault aqui, né? A história da loucura, né? Onde a gente vê que depende. A designação de louco é uma coisa dinâmica que foi mudando conforme o contexto social. Né? Teve época, por exemplo, que a homossexualidade era considerada loucura. Né? Doença. Então, muitas pessoas eram internadas em instituições, às vezes simplesmente por questões sociais. Também. Né? Sei lá. Assim, nós temos aí até dois casos, assim, só para não esquecer. Um é do Paulo Coelho, que ele foi internado pelos pais
sessões, mais sessões de choque. E a outra que eu queria falar é O Alienista, do Machado de Assis. Foi meu primeiro livro da escola do ensino médio. Psicólogo agora Machado. Esse livro está em domínio público, você encontra ele facilmente em PDF na internet. O pessoal que está cumprindo isolamento social, procura um site chamado Domínio Público, você consegue baixar, inclusive, toda a obra do Machado de Assis lá. Valquíria, parabéns, meninas, pelo excelente trabalho. Obrigada. A Luciana colocou aqui: cura a alma e dá mais leveza aos dias mais densos, falando sobre a arte. A Raíssa, sim, com certeza será com orientação profissional, falando sobre medicação. Joaquim, essa live está sendo ótima. A Raíssa, de novo: a arte e a psicoterapia que vão dar conta da sociedade, concordo totalmente, citando vocês. Legal, Raíssa. Estamos obrigada. nos 15 minutos finais. Tá. Sim. Passa tão rápido, tá tão gostoso. Eu queria aproveitar, então, esses últimos minutinhos para a gente linkar. Porque, assim, a psicoterapia tem uma carinha, vamos dizer assim, e a neuropsicologia tem uma carinha um pouquinho diferente. Então, na psicoterapia, a gente vai cuidar de questões emocionais, questões relacionais, né? As questões da alma, vamos dizer assim, né? Na neuropsicologia, a gente vai cuidar da funcionalidade do cérebro mesmo, né? Então, a arte na psicoterapia, a arte-terapia, vamos dizer assim, né? Tanto na terapia ocupacional como na psicoterapia, já é uma coisa que já vem presente já há muito tempo. Na neuropsicologia, é uma coisa bem incipiente, né? A gente usa testes, a gente para avaliar, por exemplo, né? Ou para reabilitar, a gente usa várias atividades e tal, mas não se tem muito conhecimento do uso da arte na neuropsicologia para reabilitar funções cognitivas, né? Hoje tem curso, eu conheço que é de neuroreabilitação, que é da FASM, né? Mas deve ter mais, né? E provavelmente vai surgir muito mais. Sim. E, assim, enfim, a arte como reabilitação neurocognitiva, a reabilitação psicológica, acho que a gente já falou bastante, né? Mas como reabilitação neurocognitiva, ela pode desenvolver ou recuperar, né? Funções motoras, funções de planejamento mental, que são as funções executivas todas, né? Raciocínio lógico, sequenciamento, resolução de problemas, flexibilidade mental, percepção, né? Que são funções superiores do cérebro, né? E que às vezes o paciente, dependendo da patologia, do diagnóstico que ele tem, ele pode ter prejuízo, às vezes até uma lesão cerebral, um TCE, né? O próprio Alzheimer, né? Um Alzheimer, um AVC, Parkinson. Que às vezes ele vai perdendo funções mentais. A pessoa tem, por exemplo, um AVC e você pode perceber que depois às vezes ela tem dificuldade de falar, dificuldade de linguagem, de nomear. E a gente trata tudo isso na neuropsicologia, as demências, né? Alzheimer, né? Todas as demência frontotemporal, né? Então, tudo isso é tratado na neuropsicologia. E colocando a arte aí como intermediário, acho que enriquece bastante o nosso trabalho, né? Muito, muito. É uma medicação que não traz aí para a sociedade reações colaterais. Exatamente. Só benefícios. É isso aí. A arte não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Negativos. Tem efeitos colaterais positivos. É verdade. Eu já fiz esse convite para a Marcela e estou estendendo agora para a Leonice. Eu estou em fase de construção de um curso que é meditação aquarelada. E eu queria que vocês analisassem o conteúdo desse curso. Legal. Nossa, que honra! Que honra mesmo, né? A minha proposta é justamente essa. Eu fiz uma live com um grupo de mulheres, né, recentemente, e algumas não pintavam antes,
começaram a pintar, outros voltaram, resgataram o que tinha ficado lá na infância, que foi reprimido, né, por questões, enfim, que não vem ao caso agora, mas todas disseram sobre essa questão do foco, do relaxamento, do controle da ansiedade, né, a arte como instrumento terapêutico de valor, né? E a Marcela, a gente conversando outro dia, falamos sobre isso, sobre essa flexibilidade mental que a arte proporciona. E lamento muito que em algumas escolas o tempo da aula de arte seja um tempo para matar a aula, para cumprir grade curricular. Eu, assim, tive muita sorte, meus pais me matricularam numa escola muito boa, que me deu a minha base toda para a minha vida escolar, e essa parte de arte era levada a sério. Nós tínhamos aula mesmo de arte, né? De história da arte, aula prática, enfim, isso só fez aumentar o rendimento escolar de todos, isso foi uma coisa concebida. Gente, a Aumenta, produtividade. assim como a meditação já é inserida em algumas escolas também como um instrumento para desenvolver foco e tratar as ansiedades, porque eu acho que as crianças elas são bombardeadas com muitas informações, né? E são cobradas muitas vezes de responsabilidades que nem competem a elas, né? Cobradas muitas vezes, e fiquei muito feliz que você deu a liberdade para o seu cliente, vocês chamam de cliente, né? Não paciente, para o seu cliente de colorir o urso, porque eu, uma vez, numa escola, que eu fui pintar o céu de rosa e me disseram assim, não, o céu não é rosa, o céu é azul. E aí eu vou lá atrás, nos gregos, os gregos eles não davam cor para o céu. Quando alguém perguntava assim, qual é a cor? Eu disse, não, o céu não tem cor. E o céu não tem cor, ele não tem uma cor fixa, ele é azul, ele é azul celeste, ele é azul profundo, ele é âmbar, ele é rosa, ele é lilás, ele é aquarelado. Ele é Então, assim, aquarelado, ele é violeta, e céu você quis dar cor no seu céu naquele momento e te reprimir. Olha aqui, né? exatamente. Então, assim, eu acho que é por isso que hoje eu pinto esse céu assim tão louco, tão multicolorido, porque eu ainda tenho isso na minha cabeça que um dia tentaram tolir a minha criatividade. E eu acho que esse trabalho que a neuropsicologia está buscando agora na arte é muito importante. E espero que algum dia a gente possa sair desse lugar em que as pessoas colocaram a gente de que a arte é uma coisa menor, é uma coisa que não tenha valor, porque Verdade. a expressão primária de todo ser humano é a arte. É a O arte. ser humano nasceu artista. Sim. E Que a gente Picasso, precisa- Uhum. Pode falar. Picasso, o artista, é a pessoa que manteve a sua criança interior viva. Porque a criança faz arte, no bom sentido, tá, gente? A criança é artista. Eu falei, a gente Faz deixa arte no de bom desenhar, sentido. mas a gente começa a vida desenhando. Desenhando. E eu falo assim, para essas pessoas que entendem que a arte é importante e que não tem esse acesso, busque o acesso. Eu tive uma infância difícil, não tive a oportunidade, por exemplo, que você teve, de ter uma escola que me proporcionasse isso, mas eu ia em teatro, museu, sabe? Se você não pode pagar, vai num que seja gratuito. Na praça, ali não sei na onde. Em algum lugar vai ter arte. Vai ter arte, faça Vai. sua arte, né? Isso é muito importante. E com relação à loucura, a gente sabe que tem um estigma muito grande que vem acompanhando a comunidade com relação ao louco. O louco nada mais é do que uma pessoa que é muito, muito, muito fora da loucura do mundo. Se não dá conta disso, incide, né? É só isso, gente. Não tem nada de muito absurdo nisso. Né? Porque Nem de anormal. Nem de anormal. Nem de anormal. Né? Ele realmente cinge porque não dá conta. Eu considero as pessoas esquizofrênicas como pessoas que têm uma bondade além
do que se consegue ter quando a gente não tem esquizofrenia. Então é difícil dar conta dessa loucura. Dessa loucura, Isso né? sim é a loucura do mundo. Do Então mundo. eu acho que vamos ser um pouco loucos também, né? Vamos usar um pouco dessa loucura da arte, que é tão gostosa e tão saudável. Não se esqueça que não tem reações aí adversas, né? É isso aí. Então, ficamos aqui Só com queremos essa frase. Dá 5 minutos. A arte não tem efeitos colaterais. Pode colaterais. dar. Não tem. Não tem. E aí nós queremos falar uma frase da Nice, que tem tudo a ver com o que a Nice acabou de colocar. Não se curem além da conta. Gente curada demais é chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. É uma frase da Nice Silveira. Muito bom, gente. Então, gente curada é chata, né? Gente Como curada diz, demais. Desse já falava. Ih, gente chata. Né? Se for querendo ser certinho, tudo dentro do quadrado, dentro de uma forma. Né? E é exatamente isso. O mundo que é louco. E nós estamos aí tentando dar conta dessa loucura, né, que o mundo nos coloca. Ó, a Denise está falando aqui que vai usar essa frase na coluna dela de sábado. Denise é colunista de uma revista em Búzios. Eu vou usar na minha coluna de arte também, na revista Ser Mulher Arte. E vamos reverberar essa frase. A arte não tem efeito colateral. Exatamente. Malucos, beleza. Maluco, beleza. Falar aqui. Gente, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês duas aqui hoje. A todos que participaram. Me desculpa se eu não consegui ler algum comentário aqui. A live vai ficar gravada aqui no IGTV. Depois ela vai para o canal do YouTube. O link está na minha bio. Se você puder chegar lá e assinar o canal, eu agradeço. Você encontra Em Casa com Arte, pinceladas de poesia, aulas de aquarela e muito mais. Queridas, dei o endereço de vocês rapidamente. Vai, Marcela. Quem quiser nos seguir, acompanhar o nosso trabalho, nós temos um canal no YouTube que chama Ubuntu DH. O nosso Instagram também chama Ubuntu DH. No LinkedIn. E no... Tem o site também, né? E tem o nosso site. A gente está construindo ainda, meio incipiente, mas vai ter bastante coisa legal. Bastante conteúdo. Tá bom, gente? Nos sigam, que vocês toda semana vão ter novidade aí de vídeo. Psi e NeuroPsi. Isso mesmo. Isso. Siga mesmo o canal da Lu, porque aí, ó, é muito remédio, muita cura, Sem efeito colateral. Um beijo, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Ótima noite, gratidão. Obrigada. Obrigada. Volta quinta-feira com Maratona Coletivo Contemporâneos. Beijos. Opa, estamos aí. Vamos. Beijão.